E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nosso boletim tradicional de mercado do boi está começando agora. E a gente já tem negócios consolidados em São Paulo a R$ 330. No entanto, esse patamar de preço já fez com que os frigoríficos conseguissem aí melhorar o seu posicionamento nas escalas. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, justamente para entender esse movimento e o que de fato esse movimento traz de informação aí para a gente. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado e, obviamente, que a gente vai falar um pouquinho dos resultados de ontem das exportações divulgados pelo SECEX. Mas vamos lá, vamos começar com o mercado interno. 330, então, está consolidado em São Paulo, Fernando? Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, né? E é exatamente isso. 330 essa semana já foram relatados diversos negócios em São Paulo. E o que acontece? Com esse 330, o frigorífico conseguiu um bom volume de negociações, o pecuarista não criou objeção a negociar nesse preço, é um preço realmente satisfatório, remunera bem o pecuarista também, e as negociações acabaram fluindo de uma maneira bastante consistente na semana. O resultado disso é que as escalas de abate avançaram. Hoje tem frigorífico trabalhando em média com as escalas entre 5 a 7 dias úteis, mas em alguns casos mais específicos já tem relatos de escalas até entre o dia 15 e o dia 18 de dezembro. Então já conseguiram uma posição bem mais confortável do que eles viviam na semana passada, em que as escalas estavam bem mais curtas e que levaram a esse cenário de negociações a 330, né? Se não houvesse essa escala curta, não teria por que pagar R$ 330 na arroba do boi gordo, que foi o que a gente viu essa semana. Muito bem. Agora, esse valor, ele se sustenta? Eu pergunto isso porque a carne acompanhou a evolução esse movimento de alta aí no mercado, a carne dá sustentação para se manter esse patamar dos 330, Fernando? Olha, a conta da carne que a gente tem aqui está dando de R$ 320, R$ 325, considerando todos os subprodutos possíveis, então está um pouquinho apertado. Essa semana a carne não apresentou movimentos consistentes de alta, a gente vê um casado ainda trabalhando entre 19,30 até 19,50, considerando São Paulo aí como referência, mas de qualquer maneira falta algo mais, precisa ir além o preço dessa carne. E aí a gente esbarra naquela situação que a gente comentou da última vez, que é a capacidade do nosso consumidor em absorver novos reajustes da carne bovina. Aí que está o X da questão. Como o preço da carne bovina já é muito caro em 2021, já está bastante inflacionado, mesmo num período de maior capitalização, que é agora o último bimestre, com o 13º, com o abono de férias, com todas essas bonificações que a gente já está acostumado, é difícil você pagar ainda mais por um produto que já é muito caro, já é bastante inacessível. Então isso acaba travando esse movimento. Para a semana que vem, existe uma expectativa até de continuidade desse movimento, uma semana muito boa de consumo realmente, na primeira quinzena de dezembro são semanas espetaculares em termos de demanda, então realmente tem espaço para alguma alta, mas não vai ser um movimento muito agressivo por essa limitação macroeconômica que a gente vive hoje, em função dessa incapacidade que o brasileiro médio tem de absorver realmente novas altas da carne bovina. Mas essa alta que você está dizendo que pode ser que aconteça semana que vem, é para carne ou isso pode também respingar na arroba do boi, Fernando? Para ir além desses 330 para a arroba do boi, falta alguma coisa. Parece que o mercado está muito próximo do teto já, né? nesse último bimestre. Parece muito próximo do teto. A aderência dos negócios no 330, a boa fluidez das negociações, oferece essa limitação. Parece que vai ser difícil superar esse 330. Até pela condição das escalas de abate,
até mesmo por a situação da carne. A carne pode subir um pouquinho, vai subir um pouquinho mais, provavelmente, mas não deve oferecer respiro para movimentos mais agressivos ainda da arroba. Essa que é a grande questão. A arroba está muito próxima do limite realmente do teto. É muito difícil a gente ver uma arroba de 340, 350 daqui até o final do ano, a não ser que haja uma habilitação por parte da China, a não ser que aconteça algum fato novo. Sem esse fato novo, esse 330 vai prevalecer aí na primeira quinzena de dezembro, e depois disso o mercado tende a dar aquela natural esfriada, com os pedidos de final de ano já atendidos por parte dos frigoríficos, com o mercado já entra naquele ritmo de festa de final de ano mesmo, já fica um pouco mais moroso, mais lento, e aí o mercado se acomoda. É basicamente isso. E China nada, né, Fernando? A gente viu pelos Nada. números do SESEX de ontem, né, das exportações, né? É um dado muito fraco novamente em novembro, foram apenas 81 mil toneladas de carne bovina exportadas, basicamente caiu pela metade, seja em volume, seja em arrecadação. Exportação brasileira, se a gente comparar com agosto e o resultado de setembro, ela caiu pela metade. A gente não tem notícias de recredenciamento, de nova produção autorizada pela China. Enfim, a última informação que a gente tem é exatamente aquela da semana passada, em que a China autorizou a entrada da carne que já estava certificada, já tinha recebido o certificado para entrar no território chinês. Isso por si só já provocou reações positivas aqui no mercado interno, que havia um fantasma aqui no mercado, que era essa carne que estava parada, que poderia ser disponibilizada aqui no mercado doméstico se o frigorífico não tivesse esse aceite da China. Ele teria que buscar novos destinos para essa carne, teria que colocar aqui no mercado doméstico. Então isso aí já foi superado, pelo menos essa etapa já foi superada. Agora temos que aguardar novos capítulos, mas eu diria que é muito provavelmente que a gente só vai ver novidades em relação à China em 2022. Até porque a China, ela já dá uma demonstração de que tem aí trabalhado em prol do mercado suinícola, né? Exatamente isso. Ela trabalhou para enxugar o seu mercado doméstico em relação à oferta de carnes, não só da carne suína, da carne bovina também, tanto que a gente vê outros países com dificuldade de exportação para a China em relação à carne bovina. A Austrália, processadoras de carne australianas tiveram problemas em outubro, a Irlanda com problemas para exportação de carne bovina, então tudo isso tem pesado. O que acontece? A gente vê preços da carne suína se recuperando durante o mês de novembro, a suinocultura chinesa estava numa crise muito grave, uma situação muito complicada, os preços caíram demais e os custos na China são muito altos, então o suinocultor chinês trabalhava no vermelho. Agora a margem já melhorou dentro da China, o setor já está respirando, mas isso não quer dizer que a China vai reverter essa estratégia dela, até porque ela quer ampliar essa margem da suinocultura. Então, ela vai continuar trabalhando em prol do seu mercado, e o que acontece aqui dentro, para ela não faz muita diferença, né? Se o preço do boi gordo está caindo ou está subindo aqui no Brasil, enfim, se isso está gerando prejuízos aqui para o mercado brasileiro, não é para problema a China dela, né? não é problema dela. Basicamente isso. É isso. E essas 81 mil toneladas, você estava vendo aí nas retrospectivas, é o pior novembro desde quando, Fernando? Desde novembro de 2016. Ah, é? Então, é um resultado muito fraco, realmente, daquilo que o Brasil, principalmente nos últimos 2 anos e meio, aquilo que o Brasil está acostumado a exportar, um desempenho muito fraco. Por mais que a gente tenha notícias positivas em relação ao mercado externo nas últimas semanas, essa cota que a Rússia ofereceu, que também é uma consequência da PSA, a Rússia com sérios problemas envolvendo a PSA recentemente, acabou comprometendo parte do seu rebanho de suínos, e isso permitiu o avanço dessa cota, que surgiu 200 mil toneladas para carne bovina e 100 mil toneladas para carne suína. Então esse é um movimento interessante, o Brasil tende a se beneficiar disso. Avanços de exportação de carne bovina para Hong Kong, para os Estados Unidos, mas não tem o mesmo potencial de consumo da China, né? Essa que é a grande questão. Só para entender, não é 200 mil de potencial de venda para o Brasil, é 200 mil aberta para o mundo, né? O Brasil participa exatamente, com aberto para o mundo. Cota, o Brasil leva vantagem em relação aos outros players, porque tem um preço mais competitivo, tem uma capacidade produtiva maior, e a grande vantagem é que nossa relação comercial com a Rússia é muito amistosa.
Então, o Brasil tende a ser o principal beneficiado. Por mais que não seja uma cota exclusiva para o Brasil, seja para todos os players do setor carnes, o Brasil tem algumas vantagens comparativas que nos levam a crer que o Brasil vai ganhar a maior fatia dessa cota. Por mais que não seja lá integral, o Brasil tende a absorver a maior fatia dessa cota por todas essas vantagens que a gente tem na comparação com os concorrentes. Mas Então, vamos fazer as contas, né, Fernando? 200 mil toneladas, mesmo que seja uma cota integral, é 2 meses de compra chinesa, né? é muito pouco. É isso que eu estou dizendo. Por mais que a gente tenha boas notícias, não é a notícia que a gente quer. É exatamente isso. Aqui o mercado é um com a China. Imagine esse último bimestre, os meses de novembro e dezembro, com a China mantendo o seu padrão de compras normal. O mercado seria outro, a gente seria uma arroba 350, 360, talvez até mais, que ela faz uma diferença enorme na nossa composição das exportações. Muito bem. Então fica aí o alerta, né, Fernando, principalmente para esse momento pós primeira quinzena, certo? É exatamente isso. A grande questão agora é como que os frigoríficos vão trabalhar essas escalas que estão um pouquinho mais longas. A gente ainda não vê movimentos, tentativas de compra abaixo da referência, mas só para quem nos acompanha entender, a B3 já está operando em queda nos últimos 2 dias. Então já está refletindo esse avanço das escalas de abate que pode provocar essa mudança de comportamento dos frigoríficos na compra de gado. Escalas mais longas, logicamente, o frigorífico vai tentar baixar esse preço. Ele já não tem uma necessidade de compra daquele tamanho. Então, esse movimento de queda que a gente viu ontem e vê hoje na B3 já é um sintoma dessa possível mudança que o mercado vai trabalhar aí a partir da segunda quinzena do mês. Boa. Vamos ficar atento a essa reversão, então, de tendência. Obviamente, a gente está trazendo cenários aqui para vocês, justamente para que vocês possam se preparar para o que vem pela frente. Vamos lá. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos, um bom restante de semana, né? E até a próxima. Valeu, Fernando. Abraço para você. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente, consolidando, portanto, os R$330 reais por arroba no mercado em São Paulo, mas essa consolidação que aconteceu essa semana depende de uma evolução do preço da carne. O problema é que a carne no atacado não está dando conta de se garantir. Fernando até acha que semana que vem, com o recebimento dos salários, possa haver uma sustentação maior para o preço da carne, mas lá no varejo, lá na ponta compradora, o consumidor não está dando conta de pagar essas altas não. Então, a gente precisa ficar atento aí a essa precificação da carne no mercado interno. Hoje, o boi casado na casa dos R$19,50, segundo as contas do Fernando Henrique Iglesias, equivale a uma arroba de 315 a no máximo R$320 aí, um pouquinho mais, até 325 se a gente considera aí os subprodutos do boi. Então, temos essa situação para ser acompanhada nos próximos dias, como vai ser a demanda interna. Exportação, não adianta muito contar com exportação a essa altura do campeonato. A gente viu pelo resultado de novembro, que acabou sendo um dos piores desde 2016 para os meses de novembro. Então, fica aí o recado, fica aí o sinal de alerta para você continuar seguindo e acompanhando o mercado. Vamos ver os preços. Mais um dia de queda na B3, como relatou aí o Fernando Henrique Iglesias. Janeiro, R$ 322,00, caindo 1,48%. Fevereiro, R$ 320,75, caindo 2,12%. O março, R$ 318,10, caindo 2,12%. E o outubro, R$ 325,00, uma queda de 1,07%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a 321,60, recuando também 0,22%. São os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.